Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa matéria anual, Traduzione Literária 2. Este é o primeiro tutorial do módulo 2 e nós vamos ver as 3 fases do modernismo brasileiro. Eu sou a professora Márcia Kilman. Bem, nós vamos ver as características da primeira fase, da segunda e da terceira fase do modernismo. Eu gosto sempre, antes de nós começarmos com um novo tipo de época, período, tradução, contextualizar. Por quê? Como já vimos, por exemplo, quando fizemos a tradução do Macunaíma. O Macunaíma pertence à primeira fase do modernismo. E como já vimos, ele era cheio de expressões, cheio de neologismos, cheio de palavras da flora, da fauna, e é muito característico desta época e desse tipo de literatura. Uma pesquisa e uma busca ao nacionalismo brasileiro. Isso é muito particular do modernismo no Brasil. Bom, então, no Brasil, o termo modernismo envolve aspectos ligados a um movimento propriamente dito, a estética e a um período histórico. Desde o início do século, a literatura tradicional, acadêmica e elitizante se mantém ao lado de tendências renovadoras, representadas por escritores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Com o passar do tempo, a busca pelo novo e as tentativas de renovação da arte brasileira vão se multiplicando, e com a promoção de exposições de pinturas, esculturas modernas e artigos nos jornais dedicados às tendências vanguardistas europeias. Já na Europa, essa vanguarda ela tem como uma marca muito característica o avanço tecnológico e científico. Nesse período, o cotidiano das pessoas sofre uma verdadeira revolução com a supervalorização do progresso e da máquina. O capitalismo ele entra em crise e dando início à Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, encerrando a chamada Belle Époque. A seguir, houve a crise financeira que, oriunda do conflito que foi levado à Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. E nos anos intermediários, conhecidos como os Anos Loucos, as pessoas passavam a conviver com a incerteza e com o desejo de viver somente o presente. Tais experiências despertam o anseio de interpretar e expressar a realidade de uma forma diferenciada, dando origem aos movimentos de vanguarda europeia, que muitos deles vocês já devem ter ouvido falar, são os ismos, o futurismo, o dadaísmo, são movimentos conectados a esse período de avanço tecnológico, de questões de futuro, de rapidez. E isso se vê em todas as artes, inclusive na literatura. As características do modernismo. Como principal característica está o desejo da liberdade de criação e expressão, acompanhado aos ideais nacionalistas também, visando principalmente emancipar-se da independência europeia, porque até então a questão toda artística do Brasil se olhava à Europa como padrão e como modelo. Esse desejo de independência inclui o quê? O que eu comentei antes com relação ao Macunaíma, o vocabulário, a sintaxe, escolha de temas, a maneira de ver o mundo. Quando eles rejeitam os padrões estilísticos portugueses, os seus criadores cobrem de humor, ironia e paródias, manifestações modernistas, que eles passam a utilizar, fazer uso de expressões coloquiais próximas ao falar brasileiro, promovendo a valorização diferenciada do léxico. Vejam, voltando ao Macunaíma, que é um exemplo enorme, o simbolismo todo do negro, filho de uma índia, ele vai à procura da pedra,
e todo o percurso, todo o caminho que ele recorre durante a obra toda, percorrendo também toda a fauna, flora brasileira. Isso é muito característico dessa busca do nacionalismo. E esses modernistas, eles revelam o nacionalismo através da etnografia, do folclore, do índio, do mestiço, que eles passam a ser considerados pela sua força criadora, capaz de provocar a transformação da nossa sensibilidade, desvirtuada em literatura pela obsessão à moda europeia. Cantam igualmente a civilização industrial, eles destacam a máquina, a metrópole mecanizada, o cinema, e tudo está marcado também pela velocidade, que é um aspecto muito preponderante no modo de vida da nova sociedade. Eles incorporam um perfil psicológico do homem moderno nas suas obras, expõem as angústias e infantilidades como forma de demonstrar o caráter e a complexidade do ser humano, apoiando-se para tanto na psicanálise, no surrealismo e na antropologia. Tudo isso passou a exercer uma influência sobre os artistas e intelectuais brasileiros. E assim, com esse descontentamento com relação ao modelo europeu que tínhamos, surge em 1922, com a Semana de Arte Moderna, a primeira fase do modernismo. Depois, em 1930, a segunda, e em 1945, marcaria o início da terceira fase modernista. Bom, a primeira fase, ou a primeira etapa do modernismo brasileiro, vemos aqui três figuras que são emblemáticas, que seria o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Esse primeiro momento é conhecido como fase heróica e ele corresponde ao início da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922 e ocorreu em São Paulo. Essa semana ela serviu como elemento de divulgação e dinamização das discordâncias que tinham com relação à importação de cultura do exterior e acelerou o processo de modernização. O objetivo deles era se impor contra o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo que ainda eram vigentes. Nessa primeira fase, o rompimento com o velho, a necessidade de chocar o público e de divulgar novas ideias estão marcados radicalmente. Além disso, essa época eles visavam estabelecer uma teoria estética, nem sempre claramente explicitada pelos seus criadores. E acabavam de renovar o conceito de literatura e de leitor. Essa Semana de Arte Moderna, ela inclui uma série de eventos, que foi dia 13, dia 15, dia 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, e reuniu artistas intelectuais sob o aplauso e vaias de toda a plateia. Eles apresentaram uma espécie de sarau, declamando poemas, lendo trechos de romances, fazendo discursos, expondo quadros e tocando música, onde uma das cenas que mais impressionam é que Villa-Lobos entra e de chinelo, um chinelo como se fosse um chinelo de dedo, e todos acreditam que isso é parte do protesto dele, porque ele estava de traje, como estão aqui na imagem, os autores da época, ele estava de traje, de chinelo, só que depois se descobre que na verdade não foi um protesto, aquilo não foi parte, aquilo que foi entendido como um protesto, na verdade ele teve um problema no pé e por isso que ele foi assim. Mas, enfim, tudo era motivo de protesto para eles, tudo era motivo de radicalizar, de inovar. Então, depois desta Semana de Arte Moderna, surgem também grupos como o Pau Brasil, que foi lançado pelo Oswald de Andrade. Esse nome foi adotado em referência à primeira riqueza brasileira exportada, que foi a árvore que nós tínhamos e hoje não temos mais. Também tem como princípios este movimento a exaltação do carnaval carioca como acontecimento religioso da raça, abandono dos arcaísmos e da erudição, e substituição da cópia pela invenção e pela surpresa.
Depois tem outro movimento, que é o verde e amarelo, que se coloca em oposição ao pau-brasil, que prega o nacionalismo ufanista e primitivista. Depois também tem o movimento antropofágico, que foi liderado por Oswald de Andrade, inspirado no quadro Abapuru, que está em Buenos Aires, no Malba, e que significa Aba, homem, Poru, que come. É um quadro pintado pela autora Tarsila do Amaral e que propõe a devoração da cultura importada como intuito de reelaboração, transformando o que veio de fora em produto exportável. Bom, a segunda fase do modernismo brasileiro está compreendida de 1930 a 1945, período da Segunda Guerra Mundial, um período de conflitos intenso mundialmente. Isso, claro, que gera, como todos os períodos históricos, geram uma repercussão em todas as artes. Por exemplo, aqui nesse período temos um questionamento muito mais vigoroso da realidade. E aí surgem os romances urbanos, que eles se voltam para a expressão da vida nas grandes cidades. Também temos os romances regionalistas, como já vimos alguns, por exemplo, com Raquel de Queiroz ou Graciliano Ramos, nós podemos ver a questão do nordestino e essas desigualdades sociais. Vimos também já Érico Veríssimo, né, como romance regionalista. Ele está dentro deste período e esses escritores, eles focalizavam a realidade regional do país, originando uma prosa regionalista que destacava secas, flagelos. Eles estavam muito comprometidos com essa temática. E grandes nomes são Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Na poesia, nós temos Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. A terceira fase do modernismo é após 1945. E uma das características primeiras é a rejeição de tudo que eles colocavam na primeira semana, na Semana de Arte Moderna de 1922. Tem o surgimento também do concretismo, ou seja, a poesia concreta, da poesia praxis, poema processo. Na prosa, que é o que nos interessa, que vamos ver, a prosa da década de 40 e 50, ela seria marcada pela exploração do campo psicológico das personagens. O urbanismo, que ele revela a relação de conflitos entre o homem e a modernidade, e o regionalismo, que ele renova uma linguagem literária numa profunda busca pela universalização. Clarice Lispector é uma das autoras mais comentadas da época pela sua prosa intimista, ou também chamada de sondagem psicológica. Ao lado dela, podemos ver Lia Luft também, que vamos trabalhar e que trabalha nessa linha de prosa intimista. Na prosa urbana, ela vai ser cada vez mais explorada a partir dos anos 60, mostrando os problemas acarretados pelo progresso e um ser humano cada vez mais solitário, marginalizado e vítima de um mundo violento que se fecha e se enfrenta a si mesmo. O tipo de linguagem ele vai atender cada vez mais à fragmentação, rompendo muitas vezes com a linearidade temporal e espacial, tentando descrever o fluxo do pensamento e mostrando a rapidez e o absurdo da modernidade. Nascendo a partir dos mesmos campos urbanos e psicológicos que propulsionaram a literatura nos anos 40 e 50, na prosa ela é agora mais introspectiva. Nós temos o realismo fantástico e o romance de reportagem. E por último, vamos ver também prosa de cunho político, que ela vai se impor com grande força, tendo como objetivo retratar a violência e a repressão política que assolaram o país desde 1964, denunciando de um modo satírico ou irônico a corrupção que assolava o país e, por consequência, o governo, e que promove sempre a discórdia e a desigualdade social. É um dos casos que nós vemos em Incidente em Antares, do Érico Veríssimo.
Por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço